no início da noite de ontem, o Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, ele é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, num pronunciamento que foi transmitido também pelos canais de jornalismo, ele pediu abertura de inquérito para investigar ataques à legitimidade das eleições, crimes de corrupção, fraude, condutas vedadas, propaganda extemporânea e abuso de poder político e econômico na realização desses ataques às urnas eletrônicas. Além disso, o plenário do TSE também aprovou com unanimidade um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado também no inquérito que apura a disseminação de fake news. Os pedidos foram baseados nos constantes ataques, sem provas, feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do Brasil. Aquela história de ficar chamando a live. Olha, vai ter uma live, vou fazer uma live bomba, vou apresentar provas. Ficou dias falando disso. Ele está há 3 anos falando que tem provas que o sistema eleitoral é uma fraude no Brasil. E aí ele faz a live e não apresentou nada. Isso aí deu muito ruim para o presidente, vocês não acham? A gente precisa ficar atento a o que eu considero uma técnica do Bolsonaro. Ele realmente, ele sabe, ele escolhe os seus inimigos, mas nem sempre ele sabe escolher os seus inimigos. Escolher o Barroso como inimigo, por exemplo, é um erro gigantesco. E ele realmente, ele já faz um bom tempo, né? Eu acho que desde quando ele entrou na cadeira, ele costuma governar, se é que a gente pode chamar isso de governar, para uma minoria. Então ele incita os mais radicais, que a cada dia que passa, eles estão diminuindo também aqui no Brasil, as pessoas estão um pouco mais pragmáticas, ele trabalha para esse pessoal, e a gente percebe também, e esse aqui eu considero o grande problema, é que o Bolsonaro ele não está medindo esforços para romper com as instituições brasileiras, e parece que as pessoas não estão se dando conta da gravidade disso, e com isso ele acaba piorando muito a situação dele, em primeiro lugar, mas da democracia. Nós temos que levar em consideração que nós temos nomes e personagens nessa história, mas nós temos algo que está acima, porque todos esses, mesmo ministros, ou presidentes, todos esses vão passar. Mais cedo ou mais tarde eles vão passar. E o que fica realmente é a nossa democracia, que é um patrimônio do nosso povo. Então, quando ele atenta contra a democracia, ele está atentando contra o povo. Deu ruim, na verdade, para o Brasil, né? Porque quando um ministro, quando um tribunal tem que vir a público para fazer esse tipo de pronunciamento, o país todo já perdeu, porque o que a gente tem de imagem de um juiz, de um tribunal, no caso, daquele órgão que está lá quieto, calmo, né, que você provoca, que você pede um resultado de alguma briga, de uma contenda, e ele vai lá e se manifesta e acabou, né? O que a gente está vendo ali é o Supremo sendo provocado, no caso agora o Tribunal Superior Eleitoral, sendo provocado e reagindo. Então, assim, isso é grave. Eu preferia que o Bolsonaro caísse logo, fosse alijado do poder, do que o Bolsonaro provocar, porque o que está acontecendo é isso. O Clayson falou, né? Ele está provocando, o tribunal está reagindo e todos nós estamos perdendo, porque o Bolsonaro vai continuar nessa balada. Ele não vai as pessoas ficam achando, agora ele vai acalmar, ele vai ficar quieto, né, vão botar panos quentes. Não, isso só vai aumentar, e a gente está vendo isso dia a dia. Essa é a tônica do Bolsonaro. Esses radicais, hoje, quem está apoiando o Bolsonaro, 99% são radicais, são as pessoas que apoiam o fechamento de Congresso, são as pessoas que apoiam o fechamento de Supremo Tribunal Federal. Essas são as pessoas que estão ao lado de Bolsonaro. E são pessoas, e muitos deles são ainda mais radicais, são capazes de pegar em armas, né? Como a gente viu domingo aqui na Paulista, por exemplo, as pessoas falando ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O que significa ou morrer pelo Brasil? Né? Além de ser o hino.
além de ser uma letra do hino. Se as pessoas vão fazer o quê? Vão sair na rua atirando nos outros que forem contra ela? O que as pessoas estão imaginando? Morrer pelo Brasil, atirar em nome de uma liberdade que elas acham que elas estão defendendo, quando na verdade estão querendo suprimir as liberdades. É isso que está acontecendo no Brasil de hoje. A liberdade de todos está sendo ameaçada e pelo presidente dessa agremiação aí que se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas, Paulo, você não acha que tem muito bravateiro aí? A galera fala que vão morrer pela pátria, mas ninguém vai sair com arma na rua. Pelo menos eu não tô... A gente já viu isso nos Estados Unidos, os caras invadiram lá, cara, e a coisa lá tava, eu acho que tá até light, comparado com o que pode acontecer aqui. O presidente, cada dia mais, ele tá colocando, incentivando esse confronto. A temperatura está subindo, na sua opinião? Demais, cara. Eu já perdi as esperanças. Então foi bom o TSE ter se pronunciado de forma tão categórica, né? E determinar Para mim tinha que ser e tem que ter um fim nisso, entendeu? Se está ameaçando chegar nas vias de fato, que é tornar o cara inelegível, tem que chegar nesse ponto, porque senão, se esse cara for para a eleição, para o primeiro turno, para o segundo, o que quer que seja, e pior ainda, a gente já sabe qual é o plano dele, porque se ele perder, ele vai falar que as urnas foram violadas, que foi fraudado, não sei o quê. Eu não sei o que pode acontecer no dia seguinte. Hoje ele já respondeu, né? Hoje ele não aguenta ficar quieto, né, cara? Ele já respondeu hoje, falou que não serão admitidas eleições, ele deu uma hesitada assim, eleições duvidosas ano que vem. O Brasil vai ter eleição, esse é o Bolsonaro, tá? Que eu não sei imitar a voz dele. O Brasil vai ter eleição ano que vem, eleições limpas, democráticas. Quem votar vai assumir 23. É o jeito Bolsonaro de falar. E digo mais, encerrando, o Brasil mudou. Jurei dar minha vida pela pátria, não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo o meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, a vontade popular. Fecha aspas do Bolsonaro hoje de manhã. Uma atitude que a gente percebe que é uma atitude canalha, porque ele parece aqueles meninos que... Aqui eu vou falar sobre os meninos, né? Com respeito às mulheres que estão nos acompanhando, mas antigamente tinha essa coisa de jogar a bola na rua, hoje nem tem mais isso. Aí o menino perdia o jogo, a bola era dele, pegava a bola e ia embora, acabava com todo mundo, com a diversão de todo mundo. O Bolsonaro, na verdade, ele quer sair ganhando de qualquer jeito. Porque, veja bem, se o voto impresso for aprovado, ele vai passar a capitalizar isso, porque, olha, estou comandando o processo eleitoral. Se acontecer o que é vamos dizer assim, 90% de chances, que é não ser aprovado, ele vai sair ganhando porque ele vai se vitimizar e ele vai colocar em risco a democracia por intermédio dessa situação do voto impresso. É importante para o ouvinte que está nos acompanhando agora saber que o voto impresso, isso é muito importante. O voto impresso, ele não trabalha a favor de lisura caso haja algum problema com a urna eletrônica. Não é o voto impresso que resolve esse problema. O voto impresso, ele piora, ele aumenta as oportunidades de fraude. Isso é muito importante porque o que está sendo colocado aí é uma luta, não vamos ter fraude nas eleições, então vamos colocar o voto impresso. Não. O voto impresso piora a situação, ele aumenta as oportunidades de fraude. E a logística em cima do voto impresso é algo inacreditável. Nós já tivemos a aprovação de voto impresso com a urna eletrônica aqui no Brasil em 2002. Naquela ocasião, nós tivemos 150 cidades que trabalharam com o voto impresso, aquelas cidades implementaram o voto impresso, e a quantidade de problemas gerados, desde a demora na votação, desde os problemas estruturais do ponto de vista até físico, problemas na impressora e tudo mais, que isso pode ser resolvido 20 anos depois, ok, mas até
a logística destes papéis, aonde que esses votos vão ser, por exemplo, arquivados, ou qual vai ser o tempo que esses papéis vão ser guardados, aonde vai guardar esses papéis, milhões de papéis, né? O voto impresso, quem vai ter acesso a isso? Existe uma série de questões que precisam ser colocadas dentro de um processo que nós estamos falando em meses. A grande verdade é que se esse debate ele deveria ser viabilizado, ele tem que ser pelo menos pensado para daqui a 5 anos, pelo menos, se ele for viabilizado. E, por outro lado, tudo está sendo colocado a toque de caixa, porque, indiretamente, o Bolsonaro sabe que não vai dar certo, mas ele quer sair ganhando essas eleições de qualquer jeito. É ganhar no grito. Então, quer dizer, se ele perde, ele se vitimiza e diz que foi fraudado as eleições. Se ele ganha, ele se vangloriza dizendo que comandou o processo. Então, realmente, nós estamos reféns, os brasileiros. É importante a gente deixar claro que isso não é uma questão ideológica. As pessoas estão colocando isso num debate de esquerda e direita. Não é nada disso. São os brasileiros e a democracia que estão sendo levados a reboque. Nós estamos reféns de um sujeito que demonstra claramente uma atitude, não estou fazendo juízo sobre questões pessoais do Bolsonaro, mas é uma atitude canalha. É uma atitude que tenta, de alguma forma, colocar uma narrativa. Estou começando a não gostar dessa palavra depois de alguns senadores repetirem tanto, mas está tentando colocar uma narrativa que, desde o começo, ela já é viciada e ela tem uma intenção por trás, ela tem um objetivo por trás. Então é importante a gente estar atento a isso, porque o que está acontecendo no Brasil é muito próximo do que aconteceu, por exemplo, nessa citação do Paulo a respeito do Capitólio. E é importante a gente lembrar, pessoas morreram naquela manifestação do Capitólio. Nós tivemos pessoas que morreram, inclusive, no dia. Então, a gente precisa levar em consideração. E outra coisa, pessoas que estavam lá se manifestando e pessoas que estavam lá tentando colocar uma ordem naquilo tudo. Então, a situação realmente ninguém sai ganhando com isso. O Brasil perde com isso. E nós estamos aí com um presidente que não governa, que não é um gestor, que não cuida das prioridades do país e que tenta impor um discurso completamente vazio. Exatamente. Ô César, economia, tanta coisa para a gente estar discutindo aqui, né? Pelo Brasil, pela população que está passando um perrengue aí. Os preços dos produtos da cesta básica subiram, explodiram no supermercado. Tá difícil, tá cada vez mais difícil. O emprego que não vem, o desemprego aumenta. E a gente tá discutindo voto impresso, cara. Olha o desgaste, o tempo que se perde com um debate estéril que não leva a nada, a lugar nenhum. O mercado não tá vendo isso? Cara. Como é que o mercado tá vendo essa bateção de cabeça em torno desse assunto? O mercado, na verdade, acabou não fazendo preço em relação a isso. É prejuízo para o Brasil e para o brasileiro, sem dúvida. Eu acho que o STF faz bem, sim, em botar freios institucionais nessa postura do Bolsonaro. Eu acho que, no limite, economias mais maduras, como, por exemplo, democracias mais consolidadas, como é o caso dos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, o impeachment acaba sendo uma questão muito distante, mas porque é uma ruptura muito grave, etc. Mas aqui no Brasil, que sinal que a gente vai passar para os próximos governantes ao ver um presidente da República pinel, desmiolado, fazer o que bem quer e não sofrer praticamente consequência alguma? Eu acho que tem que haver, sim, alguns freios institucionais. No limite, embora não haja clima, nem da população, no limite que ainda não tem um movimento vultoso que dê corpo a esse impeachment, nem da oposição, que o PT se favorece nas pesquisas de intenção de voto, e nem no Congresso, que hoje o Centrão ainda está com o Bolsonaro, eu acho que o impeachment é algo que tem que ser discutido seriamente, sim, porque é um freio institucional. O brasileiro já está pagando o pato e vai continuar pagando enquanto a gente não colocar um freio nos nossos funcionários, que são os governantes desse país, que estão fazendo o que querem enquanto a gente arca com ônus. Voltando à sua pergunta, Aldri, depois de muita volta que eu dei, o mercado acaba ignorando porque o Brasil é um país de crise. A gente vive crise em cima de crise, principalmente quando a gente coloca na conta das crises as crises políticas. Mas a gente poderia estar numa situação muito melhor, não fosse maus governos que a gente infelizmente vive até hoje. Ontem, no seu pronunciamento, o ministro Barroso, ele mais uma vez repetiu essa informação e ele desfez mais uma série de fake news.
essas que frequentam os WhatsApp de todo mundo mais intensamente nos últimos dias, a respeito, por exemplo, de mas só 2 países usam voto de urna eletrônica. Isso é mentira. Tem 46 países, se eu não me engano, que usam a votação por urna eletrônica. Mas a urna é ultrapassada, é de 1995. Isso também é uma informação incorreta, porque o software foi atualizado. Mas a urna eletrônica é conectada na internet, vai entrar vírus, não é conectada na internet. Então, todos esses pontos foram rebatidos. Eu sugiro a todos, nós já falamos sobre esses pontos aqui em vários programas aqui da A Grande Verdade, mas eu sugiro que você vá ao site do TSE, porque essas fake news que frequentam o WhatsApp do Brasil inteiro, elas estão lá explicadas uma a uma, desmentidas uma a uma. E o Barroso ontem, mais uma vez, falou sobre isso, e ele falou também sobre o ataque direto que ele vem sofrendo nos últimos tempos do presidente. Tem aí um trecho do pronunciamento do Barroso de ontem. Por favor, Leandro. Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. Então, esse foi o ministro Barroso, com elegância, né? Com elegância, com um português impecável, rebatendo aí mais um ataque. Isso aconteceu no dia de ontem, porque ontem o Bolsonaro mais uma vez o criticou e acabou atacando até quem não está aqui para se defender. O caso do prefeito Bruno Covas. Olha o que o Bolsonaro falou para atacar o Barroso. Ele acabou citando até o Bruno Covas. Enfim, uma lambança. Olha o presidente, solta o presidente aí. Presidente, o Barroso, alguém sabe o que mais credenciou o Barroso ir para o Supremo? Ser advogado terrorista Cesare Battisti, italiano. Para o Barroso, ele não é um assassino. Ele não destruiu 4 famílias. Ele é uma pessoa decente, honesta. Né? Então, como ele foi advogado, o PT gostou dele, entre outras coisas, ele defende o aborto, a liberação de drogas. Ele defende um montão de coisa que não presta. Não presta. Ele acha que ele é o máximo. Ele se acha o máximo. Tá certo? Agora ele tem limite dele. Eu tenho os meus limites, ele tem o dele. E ele está abusando, né, de hoje. Há muito tempo. Fecha São Paulo e amanhã. O outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos Maracanã. Esse é o exemplo dele. O outro que morreu vai ver Palmeiras e Santos no Maracanã. Uma referência clara. Todo mundo vai lembrar desse episódio. Foi bastante criticado na época. O então prefeito Bruno Covas foi ao Maracanã assistir o jogo do Santos com seu filho, o Tomás. Paulo Tadeu, o que dá pra falar disso, né, cara? Dá uma sensação ruim, não dá, cara? Dá uma sensação tétrica, assim, realmente, de ver um cara falando uma coisa dessa, baixando o nível dessa forma, realmente não dá para entender. Bem disse o filho do Bruno Covas, que falou que o presidente não sabia o que é o amor de um pai por um filho, né? E a gente sabe que o Bruno Covas foi lá realmente, porque aquilo era provavelmente a última oportunidade que ele tinha de estar com o filho no jogo de futebol. Eu acho que o amor que o Bolsonaro passa para os filhos dele é um amor um pouco diferente, é um amor que ensina o que é uma rachadinha, né? Deve ser esse o tipo de amor que o Bolsonaro passa para os filhos dele, deve ser esse o tipo de valor que o Bolsonaro passa para os filhos. Quando ele chega para os filhos e fala assim, vamos fazer uma rachadinha, e os filhos falam, legal, pai, vamos dividir então o dinheiro, né, dos funcionários. Não, mas que dividir? Pega 70% para você e deixa 30% para eles. Pega 80% para você e 20% para eles. Então deve ser esse tipo de amor que o Bolsonaro está passando. É esse tipo de valores que o Bolsonaro quer passar para o Brasil. Então, assim,
é de um baixo nível que eu não imaginava que o Bolsonaro, a cada dia ele me surpreende que ele consegue baixar o nível. Essa declaração aí de atacar o Barroso da forma como ele falou, os argumentos que ele usa, realmente assim não dá para... Isso não é um presidente, a gente não precisa de um presidente assim. O Brasil precisa de um presidente de valores mais elevados, de uma capacidade mais elevada, um presidente que saiba lidar, que saiba liderar. A gente, nesse momento, não tem esse presidente só divide o nosso país, só coloca brasileiros contra brasileiros, infelizmente. Ele tem uma relação com os filhos dele que a gente precisa colocar isso para a sociedade, porque, infelizmente, os filhos dele são públicos, né? São pessoas públicas também. Ele não consegue chamar os filhos dele pelo nome, ele coloca número nos filhos dele. A gente conhece os filhos dele por um número que ele mesmo colocou. Ele é uma pessoa que atenta, inclusive, contra os próprios filhos. Numa fala do Bebiano, ele pede para que um dos filhos fosse, na verdade, exposto publicamente, porque ele queria dar um corretivo no filho dele, e aí, por um intermédio de um terceiro, ele queria expor o Carlos Bolsonaro para, de alguma forma, tentar conter os ímpetos. Ele se refere a uma filha dele, a filha mais nova dele, como uma situação que eu nem quero repetir aqui por respeito às mulheres, mas vamos colocar o termo, né? Infelizmente, ele fala que deu uma fraquejada, por isso nasceu uma filha mulher. Então é um sujeito que, como é que ele vai reconhecer o ato de um pai com um filho que de fato se comprovou lamentavelmente, né? Foi de fato mesmo a última vez que Bruno Covas esteve com o filho dele, acabou trazendo para si todo aquela situação que aconteceu na época das críticas, mas ele resolveu dar aquele presente pro filho. Mas como que o Bolsonaro vai reconhecer uma coisa dessa, né, Aldo? Cara, esses últimos meses aqui na pandemia, quem foi o cara que mais participou de aglomerações, que mais promoveu aglomerações? Tem coisa mais hipócrita do que o Bolsonaro usar o Covas, que tá morto, como exemplo para falar em hipocrisia, o Bolsonaro? Cara, olha, quando eu vi esse vídeo ontem, até... E a gente ia comentar esse momento ontem, eu segurei, porque eu acho que isso é tão baixo nível, como você falou, Paulo Tadeu. Porque a única conclusão que a gente pode fazer é que o Bolsonaro é uma pessoa ruim. Ele é um cara ruim, ele é um homem ruim. Ele tem ruindade dentro dele. Essa frase dele mostra que ele tem ruindade. Eu não vou nem entrar no que ele representa como presidente, mas como ser humano, ele tá mais morto do que o Bruno Covas. A grande verdade.